Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje vamos responder a pergunta: por que é que suas amizades não duram? Vejam, muita gente se pergunta por que é que as suas amizades não perduram ao longo do tempo. Por que é tão difícil encontrar verdadeiros amigos? Ao longo de nossas vidas, nós conhecemos inúmeras pessoas na escola, no trabalho, ou então vizinhos, pessoas no bairro em que moramos, por exemplo, mas no final das contas, são poucas as amizades que realmente permanecem. Agora, por que será? Aristóteles pode nos ajudar a compreender tal questão. O filósofo grego e discípulo de Platão refletiu sobre os tipos de amizade em sua obra Ética a Nicômaco, mostrando como que a maior parte de nossas amizades se forma e também se desfaz. Então vejam, primeira coisa, é absolutamente normal não possuir uma multidão de amigos. E talvez não tenha nada de errado em seus relacionamentos se você se faz essa pergunta. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em meu mais novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Neste novo curso abordamos a religião de maneira crítica através de 3 pensadores de 3 obras fundamentais: A Essência do Cristianismo de Feuerbach, O Anticristo de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão de Sigmund Freud. A religião é objeto de investigação racional filosófica. Então, supere o senso comum. Religião não é questão de gosto, não gosto, tenho fé, não tenho fé. A religião pode ser examinada criticamente através do crivo da razão. Para mais informações, basta acessar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E o nosso segundo e último recado é que continuam abertas as inscrições para o curso Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre, e também meu outro curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Neste primeiro, nós fazemos uma introdução geral à filosofia, temos uma visão panorâmica dos filósofos desde lá, os pré-socráticos, até alguns no século XX. E no curso de Introdução à Filosofia de Karl Marx, nós fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nos textos de Karl Marx. Para mais informações, ver a grade curricular e também já se inscrever, os links estão aqui na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema: por que é que as suas amizades não perduram? Vejam, Aristóteles vai discutir a questão da amizade aqui nessa obra, Ética a Nicômaco, porque ele considera que a amizade é uma questão ética. Por isso, num texto de ética, Aristóteles vai falar de amizade. E ele introduz este tema nos livros 8 e 9 dessa obra e justifica essa discussão afirmando que a amizade é virtude ou pelo menos implica virtude. E afirma que a amizade também é extremamente necessária à vida. Vejam só o que ele fala sobre a amizade logo no início dessa discussão. Ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que dispusesse de todos os outros bens. E até mesmo pensamos que os ricos, os que ocupam altos cargos e os que detêm o poder são os que mais precisam de amigos. De fato, de que serviria tanta prosperidade sem a oportunidade de fazer o bem, se este se manifesta sobretudo e em sua mais louvável forma em relação aos amigos? Até as pessoas mais ricas e famosas precisam de amigos. Aristóteles afirma que as amizades podem ser classificadas em 3 tipos, e cada um desses tipos vai fazer referência às qualidades que fundamentam essas amizades. E são os seguintes: as amizades segundo o prazer, aquelas segundo a utilidade e as amizades segundo a virtude, também chamada de amizade perfeita. Então vejam, aqueles indivíduos que vão fundamentar sua amizade com o outro sobre o prazer, eles o fazem por causa daquilo que é agradável em um indivíduo para o outro que está nessa relação. Então, pessoas que são engraçadas, aqueles indivíduos divertidos, por exemplo, eles têm muitas amizades, agora não por causa do seu caráter, mas devido ao prazer que eles podem proporcionar aos outros. A amizade, segundo a utilidade, é estabelecida pelo bem que uma pessoa pode receber da outra que está ali naquela relação. Agora, mais uma vez, as pessoas envolvidas também nesse tipo de relação, elas não se amam por causa de seu caráter, mas devido a uma utilidade recíproca. Já a amizade, segundo a virtude,
ela só pode se estabelecer entre os indivíduos que são bons e semelhantes na virtude, porque tais pessoas desejam o bem um ao outro de modo idêntico e essas pessoas são boas em si mesmas. Agora, como esse tipo de pessoa é rara, amizades assim também são muito raras. Mas vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais sobre estes tipos de amizade. Vejam, tanto a amizade segundo o prazer quanto a amizade segundo a utilidade são geralmente efêmeras, são passageiras e elas podem ser desfeitas facilmente. E isso ocorre quase sempre se uma das partes naquela relação deixa de ser como era no início. Se a pessoa deixa de ser útil ou se deixa de ser agradável. E é por essa razão que o Aristóteles diz, olha, quando desaparece o motivo da amizade, essa se desfaz, porque a amizade existia apenas como um meio para se chegar a um fim. Observe isso. Nós nos deparamos com esse tipo de amizade em quase todos os períodos de nossa vida. Quando a gente se lembra das relações que a gente mantinha na escola, por exemplo, a gente pode identificar facilmente quantas e quais foram as amizades que a gente estabeleceu segundo o prazer. Porque, como já dissemos, as pessoas chamadas espirituosas, as pessoas que são divertidas, engraçadas, os piadistas, essas pessoas mantêm quase sempre um amplo círculo de pessoas à sua volta. Agora, isso não se deve ao que essas pessoas são em si mesmas, e nem por causa de seu caráter, mas apenas por causa do prazer que elas podem proporcionar aos outros. As amizades, segundo a utilidade, são também de natureza semelhante. E nós podemos identificá-las, por exemplo, nas relações que temos em nosso local de trabalho. Ou então quando nós temos uma equipe, ou então um grupo que luta por um objetivo, ou então por um bem comum, como um movimento social, um partido político ou uma igreja. Essas pessoas que são ligadas, que se relacionam por causa desses grupos, elas não se amam e não desejam a companhia umas das outras por si mesmas, mas elas mantêm uma relação de amizade porque isso resultará em um bem para si próprias ou então pela causa que as une. Veja só como Aristóteles resume estes dois tipos de amizade. As amizades segundo o prazer e a utilidade. De forma que essas amizades são apenas acidentais, pois a pessoa amada não é amada por ser o homem que é, mas porque proporciona algum bem ou prazer. Eis porque tais amizades se dissolvem facilmente, se as partes não permanecem iguais a si mesmas. Com efeito, se uma das partes cessa de ser agradável ou útil, a outra deixa de amá-la. Observe que nós podemos ter estes tipos de amizade em todas as fases da vida. Agora, é mais característico dos jovens se ligar aos outros através do prazer, enquanto que os mais velhos tendem às amizades pela utilidade. Vejam só como Aristóteles se expressa. As amizades dos jovens, por outro lado, parecem visar ao prazer, pois eles são guiados pela emoção e buscam, acima de tudo, o que lhes é agradável e o que têm imediatamente diante dos olhos. Mas com o correr dos anos, os seus prazeres tornam-se diferentes. É por isso que fazem e desfazem amizades rapidamente. Sua amizade muda com o objeto que lhes parece agradável, e tal prazer se altera bem depressa. Então vejam, os jovens são inconstantes e por isso também suas amizades mudam tão rapidamente. Agora, quanto à amizade segundo a utilidade, Aristóteles afirma o seguinte: essa espécie de amizade parece existir principalmente entre velhos, pois na velhice as pessoas buscam não o agradável, mas o útil. E tampouco tais pessoas convivem muito umas com as outras, pois às vezes nem sequer se veem com agrado, e por isso não sentem necessidade de tal companhia, a menos que sejam mutuamente úteis. O convívio só lhes é agradável na medida em que despertam uma na outra a esperança de algum bem futuro. Agora, em contraste com estes tipos de amizade, nós temos a amizade segundo a virtude, que também é chamada por Aristóteles de amizade perfeita. E essa amizade expressa a sua perfeição tanto no que se refere à duração quanto a todos os outros aspectos. E nesse tipo de amizade, Aristóteles afirma,
cada um vai receber do outro o mesmo que dá, e cada indivíduo quer o bem um do outro. Agora, pessoas que estabelecem esse tipo de amizade buscam verdadeiramente o bem de seu semelhante. E por que elas fazem isso? Simplesmente pelo fato de serem boas. Isso é, estes, Aristóteles afirma, vão ser amigos por si mesmos, isso é, por causa de sua bondade. Segundo Aristóteles, tal amizade é, como seria de se esperar, permanente, já que eles encontram um no outro todas as qualidades que os amigos devem possuir. Mas é natural que tais amizades não sejam muito frequentes, pois tais homens são raros. Além disso, uma amizade dessa espécie exige tempo e familiaridade, porque o desejo da amizade pode surgir depressa, mas a amizade não. Vejam só que interessante a última parte deste trecho. Porque o desejo da amizade pode surgir depressa, mas a amizade não. Às vezes a gente quer muito estabelecer, travar relações com alguém, mas a amizade não surge assim tão rapidamente. E Aristóteles reflete também sobre as amizades dos homens maus e dos homens bons. Os homens maus, aqueles não virtuosos, né? E os homens bons são os virtuosos. Ele diz o seguinte, olha, os homens maus têm amizades apenas segundo o prazer ou a utilidade. Estes nunca são capazes de uma relação virtuosa, de uma amizade perfeita. Agora, os homens bons, eles também têm relações segundo o prazer ou a utilidade, tanto quanto os maus. Agora, para os homens bons, isso não é um problema, isso não é índice de vício, porque nem todas as amizades dos homens bons serão amizades perfeitas. Então, vejam só, respondendo à pergunta que nós nos colocamos no início deste vídeo, isso é, por que é que as minhas amizades não duram, por que é que elas não vão para frente? Se a maioria das amizades que você já teve na vida se desfez, isso é absolutamente normal. A maioria de nossas relações é estabelecida através do prazer ou da utilidade. E uma vez que não mais oferecemos prazer a alguém ou não somos mais úteis, o laço se desfaz. É preciso compreender que a imensa maioria de nossos amigos, talvez melhor chamados de colegas, né? Nós temos essa palavra em língua portuguesa, bom, esses nossos amigos foram relações passageiras, relações efêmeras. E nós próprios também consideramos os outros assim. Tá? Não é apenas os outros que nos veem assim, nós também consideramos os outros assim. Então, se você quer mais pessoas à sua volta, qual o nosso conselho, a nossa dica? Se você quer pessoas à sua volta, mais pessoas, seja agradável ou útil. Mas tenha em mente que as amizades assim conquistadas não permanecerão por toda a sua vida. Então foi este o nosso breve vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. E estão abertas as inscrições também para os meus 2 outros cursos, Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre e A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está aqui na descrição deste vídeo, ou então você pode fazer uma contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.